Um bom dia a todo mundo. Hoje é 14 de outubro de 2025. Agora é 4h57 da manhã. O galo já está cantando. Um bom dia para todo mundo. Já é de madrugada, né? Tá eu aqui, meus bichinhos. A Branca e o Fer, né, Branca? Quero dar uma palavrinha com vocês. Levantei hoje cedo. Sobe aqui, Branquinha. Vem cá. Vem, Branca. Aqui, ó. Sobe. Tem espaço para todo mundo. Vem, sobe. Vem, Branca. Vem. Um bom dia a todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Fazer uma reflexão com vocês aí. Deixa eu ver se chega alguém, né? Que tá muito cedo, né? Não programei nada. Aqui meus bichinhos, deixa eu mostrar pra vocês. Ô Branca, fica aqui. Branca, vem cá, Branca. Branca. Olha a Branca da gente. Aqui quem tá comigo aqui tomou o lugar da Branca. Aqui. Esse aqui levanta. Ele me acordou, sabe que hora, gente? Quem não me acordou não foi ele, não. Eu acordei um pouquinho por falta de... bom dia para todo mundo, Deus abençoe vocês. A minha Branca lá, ó. A Branca é minha companheira e o Félix aqui. Ó, esse camarada aqui, que é o Félix, ele tem a mania de levantar cedo e falar com a gente que chegou, né? Eu levantei hoje, era 4h10 da manhã, tá? Então eu vou fazer mais uma reflexão com vocês. Geralmente eu faço oração, faço na sexta-feira. Vou orar um pouquinho também, porque... Deixa eu só falar no Instagram aqui. Eu estou ao vivo no TikTok e no Instagram, tá? Um bom dia para todo mundo. Deixa eu mostrar no Instagram também meu gatinho. Fez a Branca cascou fora para lá. Olha ele aqui. Olha como é que tá. Né, meu neguinho? De manhã ele é desse jeito, ó. Mostrando no Instagram também. Olha lá a Branca lá, gente, ó. Branca, vai vir cá, Branca. Então a reflexão que eu tô querendo dividir com vocês aí é o seguinte: começou a chover aqui, eu não sei onde você está, né? Que eu tô falando pro mundo inteiro, né? Deve ter gente para todo lado. Vamos ver, tá comigo aqui. E eu acordei hoje 4h10 da manhã. Um pouquinho com falta de ar. Eu tenho problema respiratório, tá, gente? Tá abafado, tava abafado. E eu rodei a cama e procurei minha esposa, que eu sou casado, né? Mas minha esposa não tava lá. E eu e a minha esposa, nós somos muito diferentes um do outro. Ela, no calor, os pernilongos ficam picando ela. E para ela não me incomodar, né? Porque se ela ligar aquele ventilador, me irrita minha narina e eu começo a ficar com a respiração ruim. Então ela veio pro quarto aqui, deitou no quarto, ligou aqui o ventilador, tava. Então eu acordei 4h10 mais ou menos da manhã, com falta de ar um pouquinho. Fui fazer a bombinha. Mas antes de eu levantar, eu coloquei a mão na cama assim, procurando minha esposa, não estava lá não. Aí eu levantei, fui um pouquinho de bombinha. Depois chamei ela, acordei ela, mandei ela lá para a cama comigo. Aí fiquei lá, fiquei meditando, deitei um pouquinho, fiquei juntinho dela. Aí depois veio esse cara de pau aqui, que é meu gatinho feto, que vocês viram aqui comigo, que tá aqui comigo aqui. Aí ele me ia falando que ele chegou, arruma uma desculpa danada que é para dar ração. Ele tinha ração lá. Aí ela aí tá pedindo. Aí levanta e falou assim: ô Ju, a gente tem que ver se tem que ignorar ele, para ver se ele vem um pouquinho mais tarde. Porque ele tá querendo falar que ele chegou, mas tem ração lá. Levantei, tinha ração lá, e ele foi lá, começa a comer a raçãozinha. Mas na realidade ele tá querendo que fique com ele. Deu de bebezinho que ele é assim.
Né, meu neguinho? Eu tinha que deitar com ele, ficar com ele, é carente. Aí agora ele tá comigo aqui, igual vocês viram. E eu tava fazendo uma reflexão. Eu gosto de refletir. O homem de Deus, Deus trabalha com o homem de Deus, aqueles que são separados com as coisas de Deus, separados do mundo. Aí Deus trabalha com você. E Deus usa o homem para falar com o povo. Eu lembro muito do nosso pastor Vanderlei Lemos, ele morreu, nosso pastor velho. Mas ele morreu, mas a mensagem dele é viva até hoje. Como a mensagem do nosso profeta é viva até hoje. E aí, ele falava uma coisa que fica armazenado no meu coração até hoje. A mensagem dele é viva até hoje, ele nem está vivo. Então, gente, as pessoas podem morrer, mas a mensagem da pessoa fica dentro de você. A pessoa não morre. Ela não está aqui, mas a mensagem dela está. Então o nosso pastor sempre falava que a gente que é casado, mesmo se você tiver um desentendimento com a sua esposa, alguma coisa, não deve dormir separado. Então eu vou falar um pouco sobre isso que veio na minha cabeça. E isso é a pura verdade. Tanto é que na hora que eu acordei, fiz um pouquinho de bombinha, chamei minha esposa, joguei ela lá para a cama de novo. Nós estávamos juntos de novo. E aí eu levantei agora, que aí eu já perdi o sono. E eu falei com ela, não vem para cá. Eu falei, por causa do pernilongo e tal, não, mas pode vir para cá. Agora já é 4 e pouca, já daqui a pouco você está levantando, vamos ficar juntos aqui. Por que a gente deve fazer isso? Principalmente de pessoas casadas. Então eu vou falar um pouco para as pessoas casadas. E se tiver alguém solteiro aí também, vá aprendendo aí. Isso eu aprendi com o nosso pastor Lemos, nosso pastor Vilas, que Deus nos tem um pastor maravilhoso, um homem de Deus. E a mensagem dele está viva até hoje no meu coração. Então, devido ele nos ensinar, por isso que as pessoas têm que ter pastor. Tem pessoa que fala assim, eu não preciso de pastor, não. Pastor só quer levar seu dízimo. Tira esse pensamento mesquinho da sua cabeça, que isso aí é Satanás que está falando isso com você, tá? Você precisa ter um pastor, sim. Jesus é o nosso pastor. Mas Jesus usa homens aqui na terra para falar com você. E você tem que aprender também a viver em comunidade, a interceder pela igreja, pelos seus irmãos. As pessoas falam, a igreja sou eu. Realmente a igreja é você. Mas você tem que ter um homem na terra aqui para te pastorear. Senão você é considerada rebelde. Você entendeu? E Deus usa homens na terra para falar com as pessoas. E as pessoas têm que entender isso. Então o nosso pastor, o nosso pastor Vanderlei Vilaça agora, porque o nosso outro pastor morreu, né? Mas ele continua o nosso pastor que morreu, e agora nós estamos com o nosso pastor Vilaça agora, que é o nosso pastor. Então nós somos pastoreados por ele, né? A gente temos que ter pastor. Então, aí o nosso pastor velho que já morreu, sempre falava com nós. Casal não pode ficar dormindo separado um do outro, não. Satanás está querendo arrumar uma brecha. Por que hoje em dia tem muito divórcio, pessoas que divorciam, o casamento não vai? Tem pessoas que é casada há 40, 50 anos, só é casada no papel, mas não é casada. Não dorme até separado um do outro. Satanás quer isso, gente. Começa com, por que eu estou falando? Eu entrei falando com vocês o seguinte, eu e ela são diferentes. Eu tenho problema respiratório. Eu não posso com muita friagem, mas também não posso com o ar-condicionado, não posso com ventilador, que a minha narina fica ruim e meu negócio. A minha esposa já é o contrário. Ela não, quando chega o calor, o pernilongo começa a picar ela. Né? Eles não picam, eu não sei porquê, eu acho que eles não gostam do meu sangue, não. Agora, eu já falei com ela que o sangue dela deve ser muito docinho.
que esse pica ela demais. Só que aí ela me incomoda. Ela acende a luz, começa a brigar com aquele pernilongo e aquela me incomoda. Então ela veio para cá, tudo bem, não tem problema não. Eu procurei na cama, não achei ela, vão para a cama. Porque se você deixar, começa um dia, depois é 2 dias, 3 dias, depois vocês estão dormindo separados. Depois o casal não está tendo aquele... Sabe o que é interessante no casal? É quando você encosta na sua esposa, tem hora que tá calor, não gosta muito não. Mas é escutar o coraçãozinho da sua esposa, a respiração da sua esposa, do seu esposo. Tem vezes que dá uma roncadinha. Ela não é de roncar não, quem é de roncar é eu. Mas tudo isso aí é o casal. Então se você deixar você perder essas coisas, daqui a pouco vocês nem estão falando um com o outro. Então o nosso pastor ensinou nós isso fica armazenado no meu coração. E eu não vou deixar isso passar por nada, isso sempre vai estar no meu coração, eu sempre vou estar combatendo isso. E Satanás trabalha com isso, porque nós dois somos diferentes, o pernilongo pica ela, e aí ela fica brava, e ele também não pode me incomodar, que me atrapalha eu dormir. Então eu deixo vir um pouquinho, mas depois tem que voltar para a cama. O casal tem que ser unido nesse sentido. Então eu estou dando essa palavrinha para me ver se talvez eu ajude alguém, né? Veio isso no meu coração, levantei agora, desse jeito. Eu não faço live nesse horário hoje é terça-feira, 14 de outubro. Geralmente eu faço oração na sexta-feira. E eu levanto arrastado, 5 horas. Hoje eu levantei, bom, 4h10. Então eu estou bem. Então por isso que eu estou fazendo live com vocês. Tá meu gatinho fez comigo aqui querendo um negócio. Mas eu também estou querendo fazer uma oração também. O dia do meu casamento, amanhã, nós vamos fazer 15 anos de casado, eu e minha esposa. 15 anos não, 10 anos. Falei errado, me perdoe, gente. 10 anos de casado, eu e minha esposa. É porque é no dia 15 que nós fazemos 10 anos. Mas hoje também é considerado 10 anos. Porque a gente casou no cartório dia 14. Dia 15 a gente casou na igreja. Para nós o mais importante é na igreja. Apesar que a gente tem que seguir as coisas do nome, né? Na documentação consta no dia 14, que seria hoje. Mas para nós é importante a bênção de Deus. Tanto é que quando a gente casou no cartório, igual para vocês saberem, nós somos cristãos. No cartório, que a gente casou no dia 14, que seria hoje, as coisas dela já estavam aqui em casa. Mas cada um dormiu na sua casa. Ela ficou na casa dela preparando para o dia 15 a gente casar na igreja. Só no dia 15 que nós casamos na igreja, com a bênção do Senhor, tudo certinho, que aí a gente tivemos a vida conjugal, tivemos a lua de mel. Mas fora isso, a gente não era casado no papel. E a gente cristão, a gente só vai ter contato com a nossa esposa só depois que a gente casa. Nós somos ensinados assim. Então eu vim a casar com a minha esposa mesmo, foi no dia 15. No dia 14 foi no papel, né? Mas não é casado, mas para nós é o dia 15 que vale, né? Então eu também vou orar um pouco pelo nosso casamento. 10 anos de casado, não é 15, é 10. Dia 15 que é o dia do casamento. Então eu confundi aí, me perdoa, mas 10 anos de casamento. Que vai fazer, ela está um pouquinho cansada. Se Deus quiser, sexta-feira tem oração da manhã. Sexta-feira também eu vou orar de novo, no meu casamento. Que é importante, tá meu bichinho aqui todo negociadinho. Eu ia ajoelhar e orar, sabe, gente? Mas meu gatinho tá aqui comigo numa coisa, vocês têm que ver.
Eu vou orar aqui de novo assim, então. Vou mostrar pra vocês, você ver, olha como é que tá aqui comigo, aqui pra vocês verem. Não tem jeito de eu ajoelhar hoje, não. Olha como que tá aqui comigo, gente. Olha pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês de novo. Olha como é que tá comigo. Olha como é que fica comigo. Não tem como, cara. Como que eu vou dobrar meu joelho aqui? Eu ia dobrar meu joelho aqui. Mas vocês acreditam que ele, nesse horário aqui, ele fica todo dengoso? Olha pra vocês verem. Olha aqui. Esse cara de pau, ó. Aqui. E que é carinho, gente. Esse horário, olha pra vocês verem. Esse horário. Quando ele era bebezinho, esse camaradinho aqui, ele levantava 3 horas da manhã miando. Eu tinha que levantar da minha cama para deitar com ele um pouquinho lá no sofá e ficar com ele, para ele dormir. Aí ele cresceu, né, que ele era medrosinho para danar, os gatinhos batiam nele. Então ele não saía direito lá fora, não, com medo de dar um couro nele. Aí cresceu, agora enfrenta os gatos, deu uns coros nos gatos aí, arranhou esse nariz dele em briga, e aí começou a ir atrás das gatinhas. Agora ele maneirou um pouco, né, que ele já apanhou muito, brigou muito, então ele dá as voltas dele, chega nesse horário, não briga muito mais nos gatos, não. Mas aí ele fala que chegou, ele gosta que é assim, só para vocês verem aí. Então, eu vou orar aqui sentado mesmo. Eu gosto de ajoelhar. Mas eu tenho tempo para ajoelhar ainda. Amanhã talvez não vou levantar esse horário para fazer live, não. Eu vou orar hoje, sexta-feira é dia de oração, tá? Sexta-feira, no dia de oração, eu dobro o meu joelho. Hoje eu não vou dobrar não por causa dele aqui. A não ser que ele foi para lá. Ele foi para lá, gente. Ele foi para lá, então não vai dar para dobrar o joelho. Ele deixou quietinho, né, velho? Ali voltou de novo. Voltou de novo ele aqui. Voltou aí. Você não vai lá, pô? Vai lá, filho. Fica lá naquela cadeira lá, só. Pra me orar aqui, pra mim, pra Jusso. Então eu vou orar então, gente. Eu vou ter que orar sentado mesmo. Eu ia orar, era ajoelhando. Você vai ficar aí? Vai ficar. Não vai deixar não, gente. Então eu vou orar. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor por mais uma manhã, por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, no meu lar, na minha casa, no cantar do galo, poder levantar. Te agradeço por levantar bem, a minha respiração está bem, levantei um pouquinho com falta de ar, mas estou maravilhado, feliz, agraciado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Te agradeço pela minha esposa, por mais 10 anos de casamento, por estar bem, Senhor, por ter um lar, por ter os meus bichinhos, né, Senhor? Por ter onde morar, por ter um trabalho, por eu poder respirar. Te agradeço, Senhor, também pela essa chuvinha maravilhosa que o Senhor deu hoje. Não sei as pessoas que estão vendo a live, tem lugar que não deve ter chovido, mas umas 4 e pouco choveu um pouquinho. Não foi aquela chuva, né? Muita, mas deu uma chuvinha, né? Graças a Deus por essa chuva também. Então, Senhor, eu peço, o Senhor continua nos abençoando, tanto eu quanto a minha esposa. Abençoa o nosso casamento, nos guarda, nos livra de toda a armadilha de Satanás, que possa nos atrapalhar, que nós possamos ter discernimento para entender as coisas que o inimigo quer fazer com a gente. Deus, já lhe peço pela nossa vida do nosso pastor, pelos nossos irmãos, por a minha vida, pela vida da minha esposa também,
pela sabedoria do nosso pastor que já não está vivo, nos ensinando, nos trazendo a tua palavra. Deus sempre vai usar o homem para falar com as pessoas. E aquele homem de Deus, que é o nosso pastor, ele pode não estar aqui mais, mas a sua mensagem ainda está viva nos nossos corações. Maravilhoso foi aquele homem, lutando, nos advertindo, trazendo a tua palavra, nos instruindo sobre as coisas de Deus. Então eu lhe agradeço por ter um pastor. Muitas pessoas não querem ter um pastor, como é maravilhoso ter um pastor, um homem de Deus, separado das coisas do mundo, te trazendo a palavra, o alimento do dia, falando o que é necessário para que você possa se aproximar mais de Deus. Então, Senhor Deus, eu lhe agradeço por tudo, por mais uma oportunidade de estar aqui falando com as pessoas, usando a minha voz para poder ajudar as pessoas de outro lado. O pastor nos ensinou muito a respeito de casamento. Os casamentos não duram muito tempo, Senhor. Mas se as pessoas tiverem Deus, o casamento é eterno, é para a vida toda. Nós precisamos vigiar tanto a nossa vida como a nossa diversidade. Eu e a minha esposa somos muito diferentes um do outro, igual eu disse, né, pai? No calor, eu gosto do calor, no calor os pernilongos atacam ela, e não é por causa disso que a gente vai dormir separado. Tem tantas pessoas casadas aí, tantos anos, talvez até dormem do mesmo lado um do outro, né? Quando chega a dormir separado é pior ainda, claro. Mas tem pessoas que dormem uma do lado do outro, mas já estão separadas espiritualmente, separadas um do outro, apenas dormem um do lado do outro. Que isso não possa acontecer com seus filhos de Deus, de ter o prazer de escutar ou o ronco, ou o tocar da pessoa, de estar ali presente, escutar a respiração dela, ter a cumplicidade de estar um conversando com o outro, dividindo o seu dia. Isso é o casamento, Senhor. Não é o tempo, a quantidade de anos que você está junto. Talvez a pessoa está junto ali 50 anos, mas já tem tantos anos que não está casada. Então que nós possamos nos atentar sobre isso e não deixar que o inimigo, Satanás, entre no nosso casamento. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Continua nos abençoando, Senhor. Nos guarde, que nós possamos vigiar a nossa vida. Porque o inimigo está aí, arrumando desculpa, pretexto, para que o casal não esteja junto. Nesse mundo que nós estamos vivendo, no século XXI, o que mais temos hoje é divórcios. Pessoas que não estão suportando uma outra, Senhor. E graças a Deus eu sou feliz por ser um cristão, por ter uma esposa cristã, que honra a tua palavra, que queremos estar junto, não só para dormir, mas estar junto totalmente, um escutando o outro, um estando em companheirismo com o outro, Senhor. E o mundo não quer isso. São as pessoas intolerantes. As pessoas não escutam mais as outras, as pessoas não suportam uma mais a outra. Qualquer probleminha elas separam, elas são orgulhosas, presunçosas. E o Senhor disse, Pai, que esse mundo terminaria no tempo de Sodoma e Gomorra, onde casavam, se davam em casamento, divorciavam, casavam novamente, amantes de si mesmo, presunçosos, gananciosos. E está aí o mundo, Senhor. Vê quem não quer, Senhor. Mas graças a Deus, pela tua misericórdia, que o Senhor tem sustentado esse lar. O Senhor está aqui presente, Senhor. O Senhor guarda nós, mesmo nós com a nossa vindia simples. Nós somos pobres, nós não somos ricos, mas também não somos pobres de tudo. Graças a Deus temos um lar, temos o pão de cada dia,
nada tem nos faltado. E o mais importante na nossa vida é a tua presença, Senhor. O Senhor tem nos abençoado. Então eu quero te agradecer por isso. Agradeço por tudo no nome do Senhor Jesus. Peço também pela vida de cada um que está vendo essa live, que essa palavra possa estar chegando a eles, Senhor. E através desse pensamento, dessa minha reflexão que o Senhor me deu essa manhã, eu não sou de levantar muito cedo, levanto muito cansado, estou, graças a Deus, bem, animado, o Espírito Santo está aqui comigo e o Senhor, através da minha boca, está falando a todos aí, que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Sou agradecido pelo Senhor por ter um pastor maravilhoso, que foi o nosso pastor Vanderlei Vilaça, Vanderlei Lemos, e agora também, Senhor, o nosso pastor Vilaça, que é um pastor maravilhoso, inclusive fez meu casamento. Então o Senhor possa estar honrando esses homens que levantam, que buscam do Senhor a tua palavra, o nosso alimento, para trazer para a gente cada dia uma palavra para suprir a nossa necessidade. Então eu te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou inspirado, graças a Deus. Estou com meus bichinhos aqui. E o que eu vou fazer? Esse horário aqui, 5 e pouca, eu tenho que colocar 7 eras da igreja. Eu estou fazendo os reprises das minhas 7 eras da igreja. E eu faço um pouquinho mais tarde, mas eu vou fazer mais cedo. Eu podia estar até lendo uma mensagem para vocês. Aí vai lá, Férias, para lá. Vai lá um tiquinho. Ele foi. Eu podia até estar lendo uma mensagem para vocês aí, mas o meu público mesmo chega um pouquinho mais tarde, né? Deixa eu ligar esse computador aqui, que eu vou colocar 7 eras para vocês. Aproveitar que eu estou sem sono. E eu estou bem, graças a Deus. Se eu conseguisse achar aqui, eu queria mostrar para vocês o nosso pastor, que já faleceu. Vou ver se eu acho ele aqui. Eu não sei se eu consigo achar ele aqui, não. Vou ver se eu consigo achar nosso pastor. Estou ligando o computador aqui, gente. Deixa o computador ligar e eu vou ver se eu acho nosso pastor. Mostra pra vocês meu pastor. E aí eu já vou entrar com as 7 eras da igreja. Hoje eu vou começar cedo. O reprise das minhas 7 eras da igreja que eu estou fazendo. Eu estou na página, na parte 21, continuação dela. Eu acho que eu já vou, na próxima, eu já entro na parte 22. Estou lendo as 7 eras da igreja para estar ajudando as pessoas do outro lado. É muito importante a pessoa conhecer as 7 eras da igreja. Isso ajuda demais as pessoas a compreender esse mundo no momento que nós estamos vivendo, né, gente? Para você não ser enganado do outro lado aí com as religiões. Você ser separado com as coisas de Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar. Que ele já faleceu, mas a minha esposa está dormindo. Daqui a pouco ela levanta também. Ela levantando, eu procuro para vocês. Eu peço ela para me ajudar. Ela sabe mais que eu. Então eu vou colocar as 7 eras da igreja mesmo. Na hora que ela levantar, ela levanta 6 horas. Eu vou deixar ela dormir, gente. Não vou incomodar ela, não. Vou deixar ela dormir, coitadinho. Os pernilongos já picou ela demais hoje. Então, eu vou deixar ela dormir. Na hora que ela acordar, ela faz um cafezinho para mim. Aí eu peço ela para me ajudar a mostrar a vocês o meu pastor,
aqui já faleceu, o velhinho. Nossa, morreu com 80 e poucos anos. Vou perguntar, quantos anos que ele morreu? 80? Não sei se é 83 ou 84. Então vamos lá, eu vou colocar 7 eras da igreja mesmo. É bom que eu dou continuidade dela para vocês. Deixa eu ver aqui. Sete eras da igreja. E outra coisa também, tá? Eu daqui a pouco eu encerro essa live e volto com ela. Eu vou fazer hoje 3 lives. 3 lives seguidas, tá? Essa aqui eu podia até terminar com ela e voltar com outra. Porque no TikTok você não pode passar de 1 hora, você não consegue publicar lá no Feeds. Esse aqui é o meu pastor agora, o vivo, né? Esse aqui é o vivo, não é o velho. Eu vou mostrar o velho. Vou mostrar meu pastor para vocês, o vivo, ó. É uma reprise da chave do Evangelho. Esse aqui é o meu pastor vivo. Ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais essa oportunidade gloriosa Já morreu, mas é de pararmos a nossa vida para nós entrarmos no reino de Deus. Entrarmos como meditação, porque nós não deveríamos sair do reino de Deus de modo algum. Mas a vida nos exige, como disse o profeta Irmão Brana, viver no Éden satânico. Esse mundo inteiro é o Éden satânico. As leis, os governos, todas as coisas que hoje predominam, elas não vieram de Deus. O profeta disse que esse mundo é governado por Satanás, os reinos são de Satanás, mas o Senhor Jesus Cristo veio, pagou o preço para que ele possa ter, e ele virá para requerer aquilo que ele pagou. As nossas vidas, nós já estamos sendo requeridos, quando a palavra nos alcança, é o Senhor requerendo algo que ele comprou. O mundo é depois de nós. Deus sempre trabalha assim. Ele redime seu povo e depois redime o lugar de habitação do seu povo. Na criação foi o contrário. Deus criou o lugar de habitação para depois trazer o homem. Agora o homem está habitando num lugar adulterado por Satanás. Então Deus redime o homem primeiro e depois ele redime o seu povo. Aliás, a sua habitação. Não é nosso tema, mas só para nós entendermos que paramos então com as coisas naturais, necessárias, mas entramos um momentinho, às vezes 20 minutos, 30, 10, mas esse momento que nós entramos na presença de Deus, nós nos reconectamos ao reino espiritual, o reino de Deus. E hoje eu queria te convidar para uma análise. Eu até não sei dizer qual é o número exato deste vídeo nosso, Chave do Evangelho, porque há algum tempo atrás nós fizemos o de número 200, creio que esse 223. Então, são 223 mensagens, pelo menos eu vou dizer, pregadas aqui. Quantas você já ouviu? Às vezes você me acompanha desde o início, então esse vídeo seria para você que me acompanha desde o início, lá no primeiro Chaves do Evangelho, até agora. É maravilhoso ter a sua presença aqui. Mas eu quero tomar 2 escrituras e caminhar com você nessas escrituras, e no final é que você vai fazer a análise. É que eu vou fazer a análise. Não vamos analisar agora, não,
mas eu quero te dar material para uma verdadeira análise da nossa vida. São Mateus capítulo 7, verso 24, o texto tem o título de Os Dois Alicerces. Eu falei no culto de domingo, eu falei dessa experiência, que passei rapidamente por ela, mas isso fica no coração da gente, daqui a pouco Deus traz algo a mais. O Senhor Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, o que eu te perguntei? Quantas chaves do Evangelho? Quantas pregações? Quantas você ouviu? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram a casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Eu acompanho tudo, eu ouço tudo, eu leio sempre. Jesus não disse aqui, aquele que nunca ouviu é como uma casa construída na areia. Aquele que nunca leu é como uma casa construída na areia. Ele diz assim, aquele que ouviu e não praticou. Aquele que ouve e pratica, ele está edificando a sua morada. Não pensa numa casa de tijolos, pensa na sua morada eterna. Ele está edificando isso sobre uma rocha. Rocha é uma revelação, e se você quiser ir lá em São Mateus, capítulo 13, nós vamos no 13, mas não vamos nessa capítulo 16. Eu creio que a partir do verso 13, como eu não tinha separado essa escritura, eu posso procurá-la aqui só para me cientificar. Capítulo 16. O Senhor Jesus Cristo pergunta para os discípulos que os homens dizem ser o Filho do Homem. Eles dão as respostas, depois Jesus quer saber deles o que eles acham ser o Filho do Homem. Pedro disse no verso 18, Pedro disse no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 18, Jesus disse assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a rocha que nós estamos falando, ela não tem nada a ver com um chão rochoso, um terreno rochoso. Isso é uma revelação. A igreja construída sobre a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, ela nunca desmorona. Levantam as tempestades, os ventos vão contra ela, mas ela não cai. Mas aqui nós estamos na nossa análise, e eu tenho uma outra escritura para te dar, para fazer a sua análise mais verdadeira. O Senhor Jesus, em São Mateus capítulo 13, ele mostra-nos a parábola do semeador. A parábola do semeador diz assim, Jesus, as pessoas ajuntaram ao seu redor, e ele falou de muitas coisas no verso 3, mas ele falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, já vamos deixar aqui a explicação junto com a parábola, porque
nosso interesse não é contar uma parábola, é dar o material para a sua análise se tornar mais verdadeira. O semeador é Deus. A palavra de Deus é a semente. Os lugares onde essa palavra vai cair são as pessoas, são seus corações. Eu posso dizer, são os nossos corações. Então veja, quando semeava, uma parte da semente, então uma parte da palavra, caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Uma parte da palavra caiu no coração de gente que está no fluxo de pessoas. Tem muita gente ao redor. O profeta tem uma mensagem chamada escutando a sua voz. Uma outra mensagem chamada a ele ouvir. Mas na mensagem escutando a sua voz, ele diz assim: você precisa deixar que todas as outras vozes laterais se desvaneçam até que você ouça a voz de Deus. Significa que Deus está falando, Deus não espera um silêncio para falar. Deus está falando e outras vozes estão falando e tentando interromper, mas você tem que ter a capacidade. Aqui nós temos um microfone, e esse microfone ele não tem a capacidade que os meus ouvidos têm. Esse microfone aqui, se fizer ruído, hoje eu tenho a graça de ter comigo aqui uma família querida entre nós, o irmão Wanda e sua família, e eu disse: olha, vocês não podem fazer barulho, além da nossa equipe, claro, tem que falar da minha equipe. Se eles fizerem barulho, esse microfone vai captar, mas ele também capta se fizer um barulho lá fora na igreja, por isso eu espero a igreja ir embora, a gente fica gravando à noite, tá. Mas o meu ouvido tem a capacidade de escutar só o que eu quero. Eu estou aqui falando com vocês e eu estou ouvindo a minha própria voz, mas de repente eu percebo um sonido e então eu vou aguçar o meu ouvido. Ah, tá. É porque nós temos equipamentos ligados e eu estou ouvindo o cooler desses equipamentos. Aonde? Eu acho que eles estão lá na sala de máquinas. Meu Deus, como assim? O microfone pegou tudo junto, e embolou tudo e saiu assim. Mas os meninos vão tirar isso numa edição se porventura sair. O meu ouvido pôde deixar calar todas as outras vozes para ouvir o que eu quero ouvir. Na mensagem escutando sua voz, o profeta diz: você tem que deixar desvanecer as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Não significa que as outras vozes precisam calar. Elas só não podem ter influência na sua vida. E aqui a palavra caiu num corredor. Vieram as aves, e Jesus disse que essas aves são as coisas do mundo, e comeram a semente. A palavra caiu. A semente foi depositada. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu. Já viu alguém que vem, se empolga, ouviu a palavra, ela nasce, a palavra nasce. Aí você pensa: oh, que crente maravilhoso. Logo nasceu. E não havia terra bastante, porque não tinha terra profunda, morreu. Vindo o sol, queimou e se secou porque não tinha raiz. Então a palavra chegou no coração, nasceu, foi visto
a aparência dela, mas faltou terra profunda. O sol veio e ela morreu. Ah, esse sol aqui são problemas, são dificuldades. Existem pessoas que não vão ficar. As dificuldades vão levar embora a palavra de Deus da vida dele. Ah, a palavra é invencível se ela estiver arraigada em terra profunda. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então ela caiu, mas ela estava em espinhos. A palavra de Deus chega em qualquer lugar, chega em corações espinhosos, mas existem coisas que sufocam essa palavra e ela não pode produzir. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma deu 100, outra deu 60 e outra deu 30. Que coisa maravilhosa eu consegui plantar um grão e ele produzir 30. Meu Deus, que magnífico, que multiplicação. Sim, mas pode ser que multiplique e dê 60. Melhor ainda. Ah, mas pode dar 100 por um. Meu Deus, que maravilha, o que eu devo fazer? O coração tem que estar preparado para receber a palavra. Agora, então, nós começamos a nossa análise. Já que nós já dissemos, são 220. Ô pessoal, eu vou encerrar, mas eu vou voltar de novo. Maravilhosa mensagem, não é? Meu pastor, esse aí fez meu casamento. O outro que já morreu, depois eu vou esperar minha esposa chegar e vou colocar para vocês. Eu vou encerrar e vou voltar de novo. Nós não vamos perder, não. Porque o TikTok, se passar de 1 hora, o TikTok eu não consigo publicar lá no Feeds, não. Então, como eu quero publicar lá no Feeds, então eu vou encerrar a live, mas eu volto agora. É VaptVup, né? Igual eles falam, é VaptVup. Então é coisa rápida. Então eu vou encerrar a live, porque se eu deixar, eu não consigo publicar lá no Feeds. Então a pretensão é publicar lá no Feeds e eu volto com essa live aí de novo, do nosso pastor, tá bom? Peguei ela por acaso, mas é uma mensagem maravilhosa. Então eu encerro aqui e já volto de novo, tá bom? Só para você estar sabendo aí.